quer voltar para não contar o teu tempo ali? Eu vou olhar ele. Eu vou olhar aqui, mas... Então, retornando então, uma terceira a bem-aventurança que trazemos então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui, quando Jesus traz essa bem-aventurança, é preciso nós entendermos qual o significado que Jesus quis dizer quando diz: bem-aventurado os mansos. E na nossa sociedade ainda existem muitas pessoas que julgam equivocadamente o termo mansos, brandos, pacíficos, né? Há quem diga que mansos seriam pessoas que aceitam tudo sem questionar, são tolos, ignorantes, né? São pessoas muito passivas, não questionam, não lutam. São pessoas também passivas, fracas. Outras julgam que são pessoas que não teriam atitudes. Pessoas, até existem alguns ditados, né, algumas expressões populares que algumas pessoas pronunciam, seriam que não corre sangue nas veias, ou que tem sangue de barata, e até mesmo que fingem-se de morto. Isso denota o quê? Que seriam pessoas covardes, né? Isso é no sentido popular. Ainda hoje nós temos pessoas que pensam assim. E na verdade, se nós formos pensar o que seria a palavra manso, no significado como Jesus a colocou, seria completamente diferente. Na verdade, os mansos, pessoas mansas, são aqueles que são corajosos, são ativas, que lutam pelos seus ideais de forma pacífica. E quem seriam então todos esses adjetivos, né? Quem seriam os tolos, os passivos, os fracos? Na verdade, seriam quem? Aqueles que se comportam de maneira violenta. Então, são pessoas que são intolerantes, que se comportam de maneira agressiva, quando a sua opinião ou que querem desagrada ao próximo, que sempre se comportam desrespeitando o próximo. E dessa forma nós trazemos e vamos relembrar então qual o significado correto da palavra mansidão. Mansidão então não é uma fraqueza, é coragem, é sermos pessoas ativas. Então, força tornada gentil. E aí trazemos então um provérbio japonês muito interessante que diz: quanto mais forte você ficar, mais gentil será. Então, as pessoas que se comportam com mansidão, os mansos, são pessoas que se comportam no seu dia a dia, que pautam sua vida pela tolerância, pela paciência, pelo respeito ao próximo, pela essa capacidade de conseguir dividir e aceitar essas diferenças e tentar resolvê-las. Elas agem com extrema prudência, maturidade, tranquilidade e calma, a serenidade, né, no seu mundo íntimo.
e são pessoas extremamente justas. E até mesmo com pessoas que são injustas, que agem injustamente uns com os outros, né? E aí nós lembramos da capacidade de perdoar, a capacidade que temos de reconhecer, entender como o outro pode ter cometido aquele erro, aquele equívoco, e tentar ajudá-lo. E nesse raciocínio, nós não podemos também confundir as palavras passivo com pacíficos, né? Como a gente já disse anteriormente, pessoas pacíficas, que seriam os mansos, não são pessoas passivas, são ativas. E muitas vezes a gente, como pode verificar numa figura, que a gente percebe 3 filas, né? O mundo hoje, nós temos muitas pessoas, o quê? Passivas. O mundo está cheio de pessoas passivas, né? Pessoas que conseguem verificar um problema e ficam estagnadas, acomodadas, não conseguem passar desse momento, apenas apontam o erro, não fazem nada para mudar. Então são pessoas passivas, então desejam algo ou alguém para resolver o seu problema, querem soluções mágicas, miraculosas, né? São pessoas extremamente acomodadas, ao contrário das pessoas mansas e pacíficas. Entre a passividade e as pessoas pacíficas, nós também encontramos pessoas completamente imaturas, que apesar das suas boas intenções em tentar resolver um problema, propondo soluções, como se elas acabam agindo de forma muito violenta. E isso também denota a imaturidade, não são nem passivas e nem pacíficas. São pessoas que se revoltam com facilidade, desesperam-se com os problemas. Elas querem acabar com todos os problemas e rebelando-se contra os mesmos. Então reagem com violência. Ainda grande parte da nossa sociedade se comporta assim. E aí trazemos algumas imagens e trechos de alguns livros que discorrem sobre esse assunto. No livro Escrínio de Luz, de Emmanuel, nós temos a citação: com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador de auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Outra frase, ele continua, Emmanuel, né? A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Então, pessoas que agem com violência, apesar de toda a sua boa intenção, atrapalham muito, né? Aí, como exemplo, nós trazemos algumas manifestações que ocorrem em nosso país. E apesar da boa intenção dessas pessoas de que proporem uma mudança, de se apresentarem com boas intenções no movimento, elas agem com agressividade. Então não são pessoas pacíficas, nem passivas também. E o que seriam então pacíficos, né? As pessoas pacíficas ou mansas, elas são proativas. Seria a última fila que nós estamos vendo no esquema, são poucos. São poucos que reconhecem um erro, que o aceitam, que têm essa atitude de aceitação e ser com serenidade, tentando resolver, respeitando o próximo, com calma, com mansidão. E a primeira coisa que as pessoas mansas, quando se deparam com um problema para tentar modificá-los, elas se questionam: por que estou nessa situação? O que este problema quer me dizer? E como posso agir? Então vejamos o detalhe, agir. Como vamos agir? E sempre pautado então na paciência, na tolerância, no respeito ao próximo, com paz. Um grande exemplo que citamos entre pessoas mansas e pacíficas, que facilmente nos vem à cabeça, é Gandhi. Gandhi foi uma pessoa conhecida, né, mundialmente. Ele traz na sua história de vida em vários momentos em que ele é agredido na África do Sul, quando tenta mudar em alguns aspectos a sociedade. E ele retorna então ao seu país de origem, que é a Índia,
trazendo então ainda dentro de si a vontade de mudança. E o que destaca em Gandhi é que ele traz essa vontade de mudança de uma forma não violenta, né? O que naquela época e ainda hoje poucos ainda conseguem entender. É aquela batalha baseada na não violência. E ele se destaca dessa forma, ele consegue pela sua história de vida conquistar vários questionamentos que ele lança para a sociedade e de forma branda e pacífica ele consegue mudar vários aspectos no seu país. Sempre então de maneira branda, pacífica, respeitando o próximo. Uma frase muito marcante de Gandhi diz: a não violência não quer dizer a renúncia a toda forma de vida contra o mal. Vamos ler de novo. A não violência não quer dizer a renúncia a toda forma de luta contra o mal. Ela é uma luta muito mais ativa e real que a lei de Talião. E aí ele fazendo então uma correlação então daquela lei do Talião, onde nós tínhamos a violência dente por dente, olho por olho. Então mostrando então o comportamento pacífico, manso. Outro exemplo que nós trazemos aqui é Madre Teresa. Madre Teresa, ela de Calcutá, ela nos traz para a sua história de vida também grandes exemplos de mansidão. No início da sua vida, ela lecionava para jovens ricas, né? Ela falava vários idiomas, uma pessoa muito intelectualmente culta, e de alguma forma, ao descobrir a cidade de Calcutá e perceber uma grande quantidade de tuberculosos e leprosos abandonados naquela cidade, ela resolve mudar essa indiferença do mundo. E ela se propõe, então, a modificar, de alguma forma, a vida daquelas pessoas. E, em determinado momento, que chama a atenção na vida dela, um repórter, um jovem, né, repórter, com sua total imaturidade, petulante, ele pergunta a Madre Teresa Calcutá: mas a senhora tem consciência que seu trabalho equivale a uma gota d'água num incêndio? Ou seja, né, ela entendeu muito bem a pergunta, e com aquela capacidade tão grande que Madre Teresa tinha de entender as misérias humanas, e branda como ela era, ela responde com muita tranquilidade para o repórter: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar ou no incêndio, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, mostrando como é importante a nossa gota d'água, o nosso trabalho. Por mais que pensemos que o nosso trabalho talvez seja pequeno nesse mundo que ainda podemos tanto fazer diferença, é importante que nós desenvolvermos então essa gota d'água de trabalho. E ela responde tranquilamente para o repórter, e se vai, e deixa-o pensando, e nós também. E nós, nesse momento, poderíamos nos perguntar: o homem poderia, então, vencer todas as suas más tendências para conseguir atingir essa mansitude, essa brandura, simplesmente pelo seu esforço? Essa é uma questão que está no Livro dos Espíritos, a questão 909. E nós temos como resposta: sim, e algumas vezes com pouco esforço. E é a vontade que lhe falta. E como são poucos dentre vós os que se esforçam. De acordo com a resposta, nós podemos verificar que, basicamente, o que nos falta é força de vontade. A vontade que nos move, que nos coloca em marcha para essa mudança, essa modificação do nosso mundo interior, para que possamos tranquilamente também tentarmos agir de forma branda. E seria possível ser manso nesse mundo com tanta violência? Hoje nós temos violência das mais variadas possíveis, violências físicas, violências verbais,
e até mesmo a autoviolência, onde nós mesmos nos agredimos com alguns tóxicos, uma alimentação incorreta, ou alguns hábitos, vícios, né? Poderiam citar cigarro, álcool, e pouco a pouco isso também seria uma forma de autoagressão, uma autoviolência. E a resposta: seria possível sermos mansos nesse mundo de violência? Sim. Ser manso e pacífico é uma luta contínua contra o egoísmo e o orgulho. No esforço de superá-lo, faz parte do nosso processo de evolução do espírito. Então, mostrando a importância de nós termos essa força de vontade, nos esforçarmos para modificarmos o nosso mundo íntimo, para que possamos juntos conseguirmos mudar este mundo, conseguirmos mudar nosso mundo íntimo e sermos mais brandos para nosso próprio bem, para nossa própria evolução. E quando Jesus disse: bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra, ele quis dizer o quê? Quis nos trazer a certeza de que nós teríamos no futuro um mundo melhor. A certeza de que com a nossa mudança interior do nosso mundo íntimo, tornando-nos mansos e pacíficos, se cada um de nós trabalhássemos esse aspecto, o mundo seria completamente diferente. Jesus, ao dizer essa bem-aventurança, destaca a atenção para entrarmos em marcha, todos juntos, para construirmos com amor, mansidão, humildade, um mundo melhor para nós, a começar pelo nosso mundo íntimo, buscando então o reino de Deus dentro de nós. E dessa forma, se cada um de nós trabalhássemos essa mudança interior, trabalhássemos o autoconhecimento e a mudança, nós teríamos, eu trouxe um texto da questão 1019 do Livro dos Espíritos, nós teríamos um mundo diferente. Nessa questão, uma das respostas, um trecho da resposta comenta: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm a habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. A importância do nosso esforço em sermos mais brandos, mansos, pacíficos. E Jesus nos ensina, quando encarnado, com seus exemplos no dia a dia. Ele sabia enfrentar todas as formas de violência com extrema pacificação, brandura, pois possui o quê? Uma postura passiva, mansa, ativa, pacífico, né? Não passiva. Ele era assertivo, não era acomodado. Então, os mansos, pessoas mansas, são extremamente ativas, corajosas. Pessoas passivas são covardes, são acomodadas. E isso precisa deixar claro em nossas mentes, né? E podemos continuar um pouquinho ainda mais. Jesus não para por aí. E continuamos com uma bem-aventurança bem próxima a esta, que é chamada: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que seriam os pacificadores? No livro de Alírio Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas, nós temos uma definição bem clara. Pacificadores são aqueles que realizam exercícios de mansidão, de humildade para transformar a si mesmos, desenvolvendo a paz interior para poderem pacificar, promovendo ativamente a paz no planeta em que vivemos. Então, interpretando essas palavras, nós podemos dizer o quê? Que os pacificadores são pessoas que alcançaram já a paz, já alcançaram esse estágio de mansidão. E eles conseguem, com essa paz interior, pacificar os corações das pessoas à sua volta. Conseguem influenciar e modificar o mundo dos que estão próximos onde convivem. E podemos nos lembrar aqui várias pessoas
que podemos citar como pacificadores: Francisco de Assis, Madre Teresa, Gandhi. Observando o quadro dessa forma, nos dá a entender que talvez pacificadores esteja longe de nós. Será que estamos tão longe de podermos sermos pacíficos? Os nomes citados aqui são pessoas mundialmente famosas, que influenciaram a sua sociedade, o meio, o mundo, né? São pessoas muito reconhecidas pela sua capacidade moral, pela sua pacificação no mundo. E isso está correto? Na verdade, não. Não só eles foram chamados para serem pacificadores no mundo. Todos nós fomos chamados. O que nos difere dessas pessoas é que eles conseguiram atingir a mansidão em seu íntimo. Conseguiram conquistar a paz dentro de si, para poderem pacificar o próximo. E é aqui que nós falhamos. Nós precisamos sermos mansos. Os pacificadores precisam conquistar a mansidão, conquistar a humildade e sentirem essa paz dentro de si. E essa paz, quando a gente pensa, ela não se trata de uma paz onde nós não encontramos problemas no nosso dia a dia, onde toda a nossa família se apresenta estável, em harmonia. É uma paz interior, onde nós nos encontramos o quê? Mesmo presente nesses conflitos, em desarmonia com o mundo, nos apresentamos ainda em paz, ainda com o autocontrole, conseguindo influenciar nossos parentes, nossos amigos, próximos, todos que nos rodeiam. Um pacificador mais próximo de nós, que podemos citar e nos lembrar, é Chico Xavier. Chico apresentava um comportamento extremamente pacificador. Ele trabalhava num centro onde ele ficava até muitas horas, até de madrugada, atendendo multidões de pessoas. E, apesar de todas as adversidades, conflitos que ele enfrentava, ainda se apresentava sereno, manso. E para cada pessoa que se aproximava, ele tinha uma palavra de amor, de carinho. E todos saíam ao contato com Chico se sentindo extremamente amados e em paz. Todos que encontravam Chico se sentiam em paz. E isso é o que mostra a capacidade de Chico como pacificador, influenciando o seu meio, pacificando. Outro também que podemos nos lembrar, presente ainda entre nós, Divaldo Franco. Divaldo Franco também pode ser considerado um grande pacificador. Apesar da sua já idade avançada, Divaldo apresenta um comportamento muito enérgico e está sempre presente, independente da hora do dia, dos seus trabalhos enormes, de todas as adversidades, por onde ele passa, em todos que ele encontra, ele tem sempre uma palavra de amor. E mesmo quando Divaldo precisa tocar em assuntos depreciativos, ou uma palavra negativa que a pessoa necessita naquela hora de dialogar, ele consegue passar mesmo assim uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo para essa pessoa. E isso destaca. O destaca porque todos à sua volta sentem-se amados, sentem-se em paz. E isso o torna um grande pacificador. E tudo isso, como nós percebemos, os pacificadores são extremamente felizes. São felizes porque conseguem transbordar essa paz dentro de si, conseguem transbordá-la para todos. E isso depende do nosso poder de escolha. E aí trago então uma mensagem, um trecho de Charlie Chaplin, e ele nos diz: é minha função escolher que tipo de vida vou ter hoje. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Ou seja, o pacificador, ele tem toda essa mansidão, mas ele tem essa vontade e ele decide que durante todo o seu dia, minuto a minuto, que toda a sua vida, ele vai ter aquela atitude de mansidão, de pacificador, de transformar o seu mundo e transformar as pessoas à sua volta.
Outro pacificador, olhando ainda sobre esse aspecto, nós podemos nos lembrar de Nelson Mandela. Nelson Mandela se destacou pela sua vida, a história de vida que ele nos traz, né? Ele, presente na África do Sul, foi preso durante 50 anos. E mesmo após todo esse tempo preso, ele continua com seu coração, seu mundo íntimo pacífico, manso. E mesmo assim, após ser solto, ser liberto, ele consegue atingir a presidência da África do Sul e de uma forma completamente pacífica, mansa. Ele modifica o seu mundo, ele consegue, ele é um símbolo do apartheid, da luta contra o apartheid. Apartheid é uma política de segregação racial. E assim que ele, mesmo preso, mesmo sofrendo tantas adversidades, ele, sem violência, sem guerra, ele consegue modificar o seu mundo, então, e quebrando esse apartheid, né? Quebrando a segregação racial. E a frase muito destacante que ele cita é: a arma mais poderosa não é a violência, mas falar com as pessoas, mostrando então a importância do comportamento manso, pacífico, né? Da importância de não sermos violentos. O pacificador procura de forma mansa modificar o seu mundo, mas porque em si já atingiu a paz no mundo interior. E dessa forma nós devemos buscar então conquistar essa virtude que Jesus nos coloca, a mansidão, a humildade. E vamos trabalhando dentro de nós para que ao conquistarmos essa paz, essa mansidão no nosso mundo íntimo, possamos também nos tornarmos pacificadores do nosso meio, os nossos amigos, nossos familiares, nosso trabalho. E fica então o nosso convite, vamos trabalhando em nossa evolução, caminhando com Jesus pela brandura, pela mansidão, pelo pacifismo em nossas vidas. Dando continuidade, então, nós vamos agora refletir sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui. Então, depois dos detalhes técnicos, vamos dar continuidade. O Espiritismo nos ensina que existem sim injustiças, mas não existem injustiçados, porque nós aprendemos que existe a lei de causa e efeito. E essa lei rege todo o universo. Sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que fizermos, estejamos nós encarnados ou desencarnados, terá uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então, nós teremos responsabilidade sobre tudo aquilo que fizermos, não só nas atitudes, mas também nos nossos pensamentos. Nós temos essa imagem aí representativa da lei de causa e efeito, que seria uma pessoa jogando um bumerangue, e esse bumerangue ele volta, né? Apesar da pessoa
querer se livrar do bumerangue, ele acaba voltando. Então não adianta nós nos escondermos, não adianta nós querermos sair desta vida. Tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que pensarmos, vai retornar para nós algum dia. E falando de fome, nós lembramos, já que estamos falando de Jesus, nós lembramos da fome do filho pródigo. Nesse momento, vamos retornar a essa parábola, a esse trecho em que o jovem partira para um país distante. E o que Jesus quis nos dizer com estar num país distante? Seria justamente estarmos afastados de Deus. Assim, o jovem da parábola, no momento de extremo desespero, cai em si e desabafa: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantas vezes a gente passa por esses momentos durante a nossa existência? Essa questão de cair em si, isso é muito importante, né? Às vezes estamos cegos, trilhando caminhos equivocados, as pessoas nos dão conselhos e a gente não desperta. É como se nós estivéssemos embotados com os nossos sentidos completamente sem funcionar e acabamos por postergar esse momento do despertamento. Então, nesse trecho, justamente o filho pródigo despertou. E nós aprendemos como as parábolas têm sempre dois sentidos, um material e o outro espiritual, porque Jesus era um exímio professor. Ele utilizava, os objetos, os modos de vida do povo daquela época, justamente para educar. Então, a fome do jovem não era do corpo, mas o do espírito, simbolizando a ausência de Deus. Os que se sentem injustiçados estão experimentando em si mesmos a injustiça gerada pelo egoísmo e orgulho que cultivaram no passado espiritual, seja esse passado espiritual nessa ou em outras vidas passadas. Quando uma pessoa está vivenciando uma injustiça, ao que ela está sendo convidada? A buscar o reino de Deus, assumir-se como aprendiz na vida, e ao estar com fome e sede de justiça, mergulhe nas causas das injustiças que existem em si, originadas a partir do desamor, da rebeldia, do egoísmo e do orgulho, para que possa aprender com os próprios erros. Então, esses momentos de injustiça, entre aspas, são momentos de reflexão, são momentos de pararmos, de refletirmos: o que está equivocado na minha vida? O que eu preciso mudar? É hora de parar, é hora de mudar os rumos da minha vida. Então, a gente passa a ver a questão da injustiça, entre aspas, como se fosse um remédio, como se fosse um momento de pararmos e repensarmos a nossa existência. Então, esse aprendizado leva à fartura obtida pelos exercícios de amor, mansidão, humildade, caridade, que conduzem, sim, à justiça, que é justamente a correção de tudo que
de tudo de equivocado que ainda existe no íntimo de cada um de nós. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles serão consolados. É uma esperança para a gente. Porque conhecedores nós das nossas vidas transatas, pretéritas, sabemos que em algum momento delas fomos algoze de alguém. Mas a doutrina nos torna de novo, aspas, anjos. Então vamos meditar em cima de algumas assertivas que Jesus colocou nas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é a humildade, como se fosse um grande cartão, um passaporte, para que todas as outras adentrassem no nosso coração. Seria a submissão ante uma vontade transcendental, para que possamos perceber melhor o sentido que Jesus empregava e falara naquele instante. Se chegasse alguém ali naquela porta que nunca tivesse estado em uma assembleia espírita qualquer, mas ele vem de lá de fora, com preconceito, com seus atavismos visuais, ele, ao adentrar naquela porta, ele iria encontrar pontos de fixação, não iria? Imagens extravagantes, símbolos pitorescos, porque ele traz em seu arcabouço todas aquelas deformidades. E por isso o mundo, até hoje, tem dificuldade, ou tinha dificuldade para entender a mensagem de Jesus, igualmente as bem-aventuranças. E aí, é para percepção da alma. Nunca Jesus foi integralmente compreendido pelo sentido do corpo, tão limitadíssimos, que mensura, que qualifica, que quantifica. Jesus nunca se referiu a isso. Haja visto que seu colégio foi de homens simples, criaturas humildes. Mas, e a misericórdia? Por que Jesus falou que alcançarão, futuro do presente, alcançarão misericórdia? No Evangelho está lá, perdoai para que Deus vos perdoe. Deus é amor. Esse medo que trazemos intimamente de não sermos perdoados é uma concepção humana, porque o bem é o bem. E Jesus várias vezes nos falava, aprendei comigo, porque sou manso e humilde de coração. Logo, o erro, os nossos equívocos, nunca serão evidenciados pelo bem, igualmente pelos seus prepostos. Mas nós trazemos essa insegurança. Mas a doutrina nos coloca que nós fomos aquele homem de outrora, um homem velho, equivocado. Mas já temos muitas percepções. Já demitizamos esse Deus que pune. Sabemos que só os imperfeitos, que somos nós, evidenciam as nossas imperfeições uns dos outros. É o erro dos outros apontado aos outros, entendeu aí? O erro dos outros apontado aos outros, nunca a própria pessoa, porque ainda trazemos no coração a angústia, aquela perfeição humana, trazendo Deus até as nossas percepções. Quando Jesus foi interpelado por Pilatos, ele reconheceu Jesus por Deus, conheceu Jesus como rei. Mas ele falou, sou rei, tu dizes, mas o meu reino ainda não é deste mundo. Mas nós somos aqueles adeptos da terceira revelação, que não temos mais imagens, já não preenche mais, o vazio é que tem a substância. E para chegarmos até aqui, temos um cabedal de experiências.
E essa chama que a gente não pode deixar morrer. Aí as bem-aventuranças têm a forma como Jesus lançou. Misericórdia com o mundo é penalização. Toda vez que a gente se penaliza ante a dor de alguém, a gente está duvidando da misericórdia divina. A gente lança aquele moribundo, aquele enfermo, um ar de dor, de tristeza, e duvidamos de que aquele ser está num processo de reestruturação espiritual. É a letra fundamentando a percepção. É isso que o Espiritismo faz com a gente. Interpretar a letra para sermos deuses, como Jesus falou. E ele disse mais: tudo que ele faz, podemos fazer e muito mais. Mas outra assertiva muito interessante: qual seria o sacrifício, então, mais agradável a Deus? É aquele do interior. Espiritualizou, Jesus espiritualizou esse sacrifício. É antes de se referir ao Senhor, nos reconciliarmos com o nosso irmão, para estarmos aqui desejosos de crescer, desejosos de vencer. E por isso estamos aqui, deixando a psicosfera do mundo e juntando uns com as energias dos outros, colhendo o exemplo de uns e de outros, para que possamos produzir, apesar de nos reconhecermos criaturas duras, emocionais e ainda em alguns momentos bastante verdugas, bastante cruéis conosco e com os outros. Mas Jesus é manso, e Jesus coloca a misericórdia como um olhar de compreensão, e esse sacrifício mais agradável é essa predisposição de, pelo menos, não desejarmos mal. Isso nos qualifica, porque todos nós que estamos aqui presentes aspiramos a esse galardão espiritual. Se fosse assim, não estaríamos aqui. Somos aprendizes, uns mais confiantes, outros menos, mas no final, juntos, somos fortes. Esse é o significado das agremiações espirituais. Jesus está na porta de todos os templos religiosos, fazendo a seguinte pergunta: filhos, o que procuram? O que nós procuramos? O mundo que penaliza, que marca e contunde, ou a mansidão daquele que é todo amor e bondade, que não vai nos acusar, não vai apontar os nossos erros? Aliás, a natureza é isso. O que é a reencarnação? Não seria um recomeço? Onde esqueçamos tudo que fomos, ficando latente e tendo um recomeço, como se fossem limpos e inocentes, para essa oportunidade de estarmos aqui, para nos reconhecermos irmãos um dos outros. Sozinhos não conseguimos de maneira nenhuma. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não julgueis para não serdes julgados. Nós, os espiritistas, temos informações sobejas sobre isso. Porque eu vou julgar? Se eu aprendi pela literatura espírita que sou um espírito que carrega uma série de problemas íntimos, e a doutrina, nós podemos perfeitamente estudá-las em casa, no escritório, sozinhos. Mas por que temos a necessidade de estarmos juntos? Porque juntos, um olhar de um passa para outro, o exemplo de um encoraja o outro. E a terceira revelação, que é o Espiritismo redivivo, voltando, nos dá a condição de olharmos nas entrelinhas. E as entrelinhas só lemos
quando nossos braços e nosso olhar estão labutantes, estão em movimento de auxílio e de oportunidades de praticar o bem. Ainda estamos há pouco mais de um século e meio, como os antigos cristãos, precisando do exemplo da sensibilização. Não que o Espiritismo vai ser a religião integral, não, mas terá em seu bojo, no futuro, as religiões, como os seus fundamentos de reencarnação e imortalidade. E é isso que as bem-aventuranças falam. Jesus sobe a um monte, como narram os apóstolos, e fala àquelas criaturas que bem hoje poderíamos ser nós, eivados de boas intenções, mas massacrados, desencorajados, tristes, porque trazemos na nossa alma essas angústias do homem velho, que cresce a cada momento. E aí, ouvindo a bem-aventuranças com esse olhar, com esse terceiro olhar, nos sentimos fortes e nossos braços têm necessidades de trabalhar. Por quê? Porque o trabalho abre alegria, nossas mãos ficam alegres e nosso coração se rejubila. Essa, aliás, é a mensagem de Jesus. Nos transformou criaturas simples, tristes, em homens que transformaram o mundo. Eram criaturas, talvez como nós outras, porque a distância de Jesus para os apóstolos era muito grande. E como desenvolver essa misericórdia? Com esse olhar espírita. Quando visitamos alguém muito enfermo, aí os postulados espíritas entre nós. E a tristeza e a penalização é demitizada, afastada, porque vemos ali um espírito em evolução. Aí vamos entender, quando Jesus fala que a dor é luz. O mundo não entende isso, mas nós, com a ambiência dos nossos queridos irmãos espirituais, já entendemos. Então vamos pegar nosso olhar, esses olhares que perpassam o passado, que nos encorajam ao futuro, a pôr a mão na massa. Nós que amamos essa casa, nós que vislumbramos toda a projeção e investimento que esta casa recebe. E aí vamos entender que esse olhar é um olhar de serenidade e de paz. Porque a dor nos dá confiança. Como o mundo não entende isso? Dor e confiança. O poeta traduz para a gente muito bem. Quando somos misericordiosos, a misericórdia começa por nós, vai até o outro, e o universo todo responde com compaixão para nós. E nós achamos que estamos sozinhos. Não, somos diferentes e parecidos no conjunto. Queremos a mesma coisa. Só que sozinho a gente se perde. Mas com Jesus nos encontramos.
assim, é uma emoção, não é? É uma emoção que a gente não consegue avaliar. Mas sabe o que é isso? É porque nós podemos. Não é? Nós podemos. Por que não fazemos? Porque cada um quer fazer do seu jeito. Porque cada um quer fazer do seu jeito sozinho. Mas juntos, como podemos fazer? Então, seguindo naquela apoteose que deve ter sido, onde se ele subiu ao monte, e a narrativa fala que tinham dezenas, centenas de pessoas, e que todos ouviam, e não se tinha aparelho de amplificação de som naquela época, mas ele falava na alma, assim como está falando nesse momento com a gente, que revemos como deveria ter sido, mas como Jesus é além do tempo, a silhueta dele volta. E aí ele fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Analisando esta parábola, a gente vê, puxa, eu limpo de coração? Como pode ser isso? E ele faz umas analogias que nós conhecemos, porque estudamos o Evangelho algumas vezes, todos nós aqui presentes, e ele faz uma comparação quando aquela narrativa alguns evangelistas narraram, de que as crianças iam ao seu encontro e os apóstolos a afastaram, e na narrativa diz que Jesus foi enérgico e se zangou. Será que é fidedigna essa visão de que ele zangado como a gente fica? Mas a superioridade dele a gente entende. Ele fala, não, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque para elas é o reino dos céus. Ou, algumas traduções, o reino dos céus são para os que lhes assemelham. Particularmente nós ficamos com essa, da semelhança, né? Onde nos tornamos crianças. A tradição popular diz que é anjinho. Quem de nós não passou por isso? Desencarnou um anjinho. Quem de nós? Mas tem que se fazer anjo para ser puro, para ter aquele olhar de candura e ver Deus também passa pela candura. Não ver o mal no sentido de que ele seja maior do que Deus. Nós somos tudo, menos ingênuos. Mas quando Jesus fala que o reino dos céus são para as crianças ou que lhes assemelham, esse sentido de candura, onde vemos o mal, mas o mal não nos atemoriza, porque o mal é apenas uma coisa, e é mais suave, é a ausência do bem, não é mais suave? E aquele homem velho dentro da gente diz que o mal é uma força. Nós é que criamos essa força imaginária de contrapor Deus. Absurdo. Aí ele fala, perdoai-vos, Senhor, que não sabem o que fazem, o que percebem. Mas então ele faz essa analogia de que a criança, a pureza e candura, temos que copiar. Aos olhos do mundo, são os bobinhos, né? Ele não entende. Mas nas tarefas, nós vamos realizar. Então, é essa pureza que temos. Falou-se várias vezes de Chico Xavier, era puro. E o mundo fez o que fez com ele, igualmente com todos os grandes baluartes que se corporificaram aqui.
tolinho, bobinho, mas depois, refletindo, a gente vai ver que ele foi o gigante. E todos pós a ele também. E uma coisa importantíssima, e ontem se falou sobre Paulo. Ele deu várias pistas dessa incapacidade nossa de vislumbrar a mensagem crística. Quando ele lembrava de Estevão, que ele foi o seu algoz e recebeu o perdão, ele falou uma coisa muito importante que incentiva a gente. Senhor, essa missão que dás, eu não sou digno de ser apóstolo, mas já sou o que sou. Essa é a nossa postura. Nós já somos o que somos. O passado está lá, amortecido, dormindo, tranquilo, e se agiganta dentro da gente. Mas temos a contrapô-lo a vontade em executar as tarefas do bem. E por isso estamos aqui na nossa UME. Esta UME que é um oásis para todos nós. Mais uma assertiva do Cristo. Essa é forte, né? Pecado por pensamento. Nossa, é o que fazemos constantemente. Mas Chico Xavier, na sua inocência, aspa do mundo, falou sobre esses maus pensamentos, ainda comparou com uma ave, né? Que a gente não pode evitar que esses pensamentos pululem a nossa cabeça. Nós não podemos evitar. Agora, hoje, que eles façam ninho, nós podemos. Qual é esse mecanismo? Os nossos braços, nosso corpo e nossa vontade em se juntar às fileiras dos que labutam, uns mais, outros menos, mas estamos juntos e somos aqueles da última, quase a porteira se fechando. Senhor, eu estou aqui. Benfeitores, estamos aqui. Eles nos conhecem. E como evitar esse pecado? Aliás, o pecado, essa pecha humana que nos achata, o homem que criara. Pecador. Lembra da figura do Cristo quando lhe colocaram para julgar a Madalena? Lembra? Quando pegou Madalena, aquela adúltera, e todos acusavam? Ninguém acusou. Jesus deve ter envolvido e plasmado na mente de todos as imperfeições de cada um. Os mais velhos foram saindo na frente. Então, este pecado marca a gente, porque o homem colocou isso. E nós temos que demitizar, tirar de nós. E verdadeira pureza é espiritualizar o sacrifício, né? É antes de entrarmos aqui, temos sentimento de reconciliação com os nossos adversários, com o nosso irmão, com aqueles que temos pendências. E, aliás, o que nós mais temos no pretérito são pendências. Mesmo assim, a bênção do esquecimento, que significa um perdão divino, faz com que recomecemos, limpos para ver Deus. Então, que essas oportunidades divinas, que nossas mãos possam estar agora, em vez de lavá-las, com o sentido de eximir a culpa, como fez Pilatos, lavou a mão como se isso eximisse. Nossas mãos agora, pelo contrário, querem se envolver nas propostas do bem que todas as doutrinas religiosas oferece aos seus adeptos. E a nossa casa semeou.
E dessa sementezinha frutificou. Por quê? Porque nós fazemos parte desse jardineiro dos dois planos da vida. Que Deus abençoe a todos e continuemos envolvidos nessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa justa, porque deles é o reino dos céus. Refletindo sobre essa passagem, a nossa 8ª bem-aventurança, percebemos que esta bem-aventurança é semelhante à 4ª, os que têm fome e sede de justiça. A diferença desta para a outra é que aqueles que buscam a justiça em um mundo ainda repleto de injustiças são literalmente perseguidos. São os justos na busca pelo equilíbrio. Vamos refletir sobre o justo. Será que nós já podemos nos intitular assim? Sua preocupação primeira é o ser, e o ser seria a ligação na verticalidade com Deus, e não o ter. O ter, nesse sentido, seria o domínio da horizontalidade. Aquele que em um grupo age eticamente é perseguido pelos demais por contrariar a maioria, cujo interesse está voltado para o mundo do ter. Muitas vezes no mundo lá fora somos defrontados por essa situação de perseguição, por optarmos sermos diferentes nas nossas conversas, por não nutrirmos determinados assuntos, por não proferirmos determinadas palavras. Somos perseguidos, acabamos sendo vistos como diferentes e às vezes sofremos preconceito. Esses são chamados de bem-aventurados porque são justos, agem com retidão e são recompensados com o amor divino, que, encontrando o canal propício, flui na proporção do espaço do recipiente. Sendo justos, retiramos os pensamentos dos bens materiais, os sentimentos que nos prendem à terra e abrimos espaço justamente para esse amor divino habitar os nossos corações. Vamos limpando, lembrando da bem-aventurança anterior, vamos limpando o nosso recipiente, vamos limpando o nosso íntimo e substituindo aos poucos, retirando essas impurezas e fazendo esse processo de transformação moral, de reforma íntima, que é a grande proposta. Vamos, nesse momento, lembrar dessas criaturas. O justo incomoda e é perseguido porque avançou no seu tempo. A história da humanidade é pródiga em exemplos de homens e mulheres que, mesmo diante do vozerio ensurdecedor da multidão, mantiveram-se serenos e confiantes, pois estavam vivendo em outra faixa de vibração, cujo alcance é sempre fruto de conquista pessoal. O próprio Jesus Cristo, Sócrates, Irmã Dulce, Gandhi,
Madre Teresa e Francisco Cândido Xavier são alguns dos grandes exemplos a serem seguidos por todos nós. Pessoas que habitaram a Terra, conseguiram literalmente vencer o mundo. Lembrando da música Navegar é Preciso, na pergunta 634 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos o seguinte trecho da resposta do Espírito de Verdade: é preciso que o Espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, eis porque se une ao corpo. Então, através das sucessivas encarnações, vamos fazendo justamente esse processo de purificação. Não é um processo rápido, cada um vai ter o seu tempo de despertar, mas já temos que ter em nosso interior, em nosso íntimo e em nossas mentes a clareza dessa necessidade de iniciarmos esse processo, de darmos essa continuidade da evolução espiritual. Outro exemplo a respeito da justiça, e que é muito atual em todos os países do mundo, não só no nosso país. Uma pessoa no meio político que realmente quer o bem da população, das pessoas que o elegeram, é extremamente perseguida, caluniada. São poucos ainda aqueles que resistem ao assédio da corrupção. Esse mesmo assédio existe para todos aqueles que estão buscando um ideal de justiça, mas ainda assim a escolha é nossa. Deus nos concedeu livre-arbítrio e, portanto, jamais poderia interferir em nossas escolhas. Deixa que cada um escolha o caminho e cresça por seus próprios méritos. Nesse pequeno esquema, a gente resume essa questão das nossas escolhas. No caminho da evolução espiritual, Deus nos concede o livre-arbítrio. As nossas ações ficam registradas na nossa consciência. Podemos escolher o caminho correto e encontrarmos um estado de felicidade, ou optarmos pela escolha equivocada e tendo como consequência o sofrimento. A escolha, portanto, é sempre nossa. O caminho que vamos percorrer está em nossas mãos. É preciso que a gente reflita e sempre tenha isso em mente, porque certamente ao longo da nossa vida nós seremos defrontados por essas situações decisivas e precisamos ter em nossos corações e em nossas mentes já esses valores concretizados, essas bases fortificadas para que a gente possa escolher esse caminho reto. Portanto, Jesus diz em Marcha àqueles que sofrem perseguição por causa da justiça para manterem com firmeza o seu ideal. Diante de um mundo de pessoas ainda desequilibradas, cometendo injustiças, as pessoas que buscam equilíbrio, ou seja, a justiça, vão sim ser perseguidas. O Mestre Divino mostra ser necessário dar o testemunho, exemplificarmos o bem para conquistar o valor da justiça, porque realizando esforços continuados, pacientes e perseverantes em direção à retidão,
estaremos alcançando aqui e agora o reino de Deus. Esse encontro com o reino de Deus acontece no nosso íntimo. Portanto, vigiemos e oremos. Então, dando continuidade ao nosso estudo, agora nós vamos estudar a 9ª e a última bem-aventurança, que é a conclusão, o fechamento de Jesus para esse sermão do monte, que nós estudamos e compreendemos que é o roteiro para a nossa felicidade. Jesus, quando trouxe as bem-aventuranças, ele vem nos mostrar que é preciso, no nosso presente, adquirirmos determinados comportamentos, determinadas virtudes, para que no futuro possamos colher benefícios. Benefícios aonde? Neste mundo? Não, no seu mundo, que é no reino dos céus. E então ele vem trazendo, vem relacionando todas as bem-aventuranças que nós estudamos. Nos fala dos pobres em espírito, fala dos aflitos, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos limpos de coração, dos pacíficos, dos pacificadores. E quando ele vai concluindo a bem-aventurança, ele vem nos mostrar o que o Léo acabou de dizer, que todo aquele que se propõe a essa mudança sofrerá perseguições, porque está indo contra o materialismo do mundo, contra as convenções mundanas, está começando a se comportar de forma diferente. E todo comportamento novo, mais sublime, e a gente percebe que para essa sublimação é preciso esforço, causa em alguns, ou na maioria das pessoas, uma certa rejeição, porque ainda não conseguem se colocar à disposição dessa mudança. Por isso, são perseguidos. Ontem nós estudamos Saulo, quando ele ainda está com comportamento mundano, ele é adorado por muitos. Mas quando ele se propõe a abandonar todos os benefícios que o mundo lhe dava, no sentido material, e começa, através do seu exemplo, a testemunhar a fé nos ensinos do Cristo, ele começa a ser perseguido, ele começa a ser odiado por muitos, porque não aceitam a transformação dele. Porque esse sentimento, essa rejeição, muitas vezes está no perseguidor, porque ele não consegue admitir que o outro esteja no caminho o qual ele ainda não tem força para estar. É uma dificuldade interior daqueles que perseguem. Mas Jesus então diz para que essas pessoas que são perseguidas para não desistirem, porque bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então ele diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Ele está dizendo àqueles que são perseguidos para se alegrar, né? Para se regozijar, porque os profetas anteriores também sofreram as perseguições, que essa é uma tendência daquele que tenta mudar num planeta ainda de provas e expiações. E por que esses seguidores são perseguidos? Aí no livro do Alírio de Cerqueira Filho, ele traz para a gente que em um mundo ainda repleto de iniquidades causadas pelo materialismo, aqueles que buscam os ideais cristãos são perseguidos por encarnados e desencarnados
que desejam que a Terra continue a ser planeta onde a dor e o sofrimento imperam. O insulto, a calúnia, as difamações e os vitupérios são as derradeiras armas de que podem valer-se as forças obscurantistas, eternas oponentes à evolução da humanidade. Então a gente vê que os encarnados e os desencarnados se utilizam de forças negativas para ir contra aquele que deseja o bem, que deseja a modificação do mundo, que deseja a paz. Isso acontece muito com a gente, né? A gente percebe que quando a gente começa a trilhar um caminho novo, quando a gente começa a desejar uma vida nova, uma mudança de hábitos, sempre começam aqueles que vão insultar, que vão jogar piadinhas, que vão questionar a sua mudança, né? Vão questionar principalmente o seu passado, dizendo que você se comportava de tal maneira, agora você deseja ser cristão, deseja fazer o bem. E aí a gente lembra da passagem de Jesus quando ele diz que o seu evangelho são para os sofredores, não são os sãos que precisam de médicos, né? Que ele vem exatamente propor essa transformação. Então a gente não deve desanimar quando nos propomos verdadeiramente essa reforma íntima. Todos os que se empenham em fazer um pouco mais de luz nas trevas do mundo têm sido ultrajados e perseguidos, pagando caro, muitas vezes com a própria vida, a sustentação de seus princípios moralizadores. Quando ele falou desses princípios moralizadores, eu lembrei novamente de Paulo. Quando ele começa a mudar, ele começa, através da sua atitude, do seu exemplo, instigar no outro uma modificação, né? Porque a melhor forma de nós educarmos é através do exemplo. O outro, quando percebe a sua modificação, você é uma pessoa boa, sua forma de se comportar, automaticamente ele começa a se cobrar, porque as leis de Deus estão na nossa consciência, ele começa a se cobrar também uma modificação. E aí nós vemos grandes exemplos da humanidade que foram perseguidos, que deram as suas vidas para essas modificações. Primeiro a gente tem que falar de Jesus, né? Que foi pleno, que tinha todas as virtudes, que tinha as bem-aventuranças no seu íntimo de forma perfeita, né? Que amava incondicionalmente, que ama incondicionalmente a todos, e foi perseguido, né? Com todo o seu amor, ele não conseguiu agradar a todos. Outro, Kardec, que também foi perseguido por trazer um pensamento novo para a época, por propor uma reforma, por mostrar que devemos buscar a reforma íntima, o comportamento, que devemos amar o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. E temos aí nós. Somos aqueles que se propõem à mudança, a um comportamento novo e que também são perseguidos. E aí a gente vê que a questão da perseguição é exatamente contra um ideal de vida renovador. Porque o homem, ele tem as suas falhas, ele é perseguido. Mas se fosse pelas suas falhas, Jesus não teria sido perseguido, porque Jesus não tinha falhas. Então a gente vê que não é uma questão pessoal, mas é uma questão de renovação, de uma proposta de vida diferente. E aí a Lírio traz para a gente que nós espíritas sabemos que tudo isso provém não apenas do mundo físico, mas a maior parte das perseguições é proveniente do mundo espiritual inferior, oriunda de mentes muito inteligentes, mas pouco moralizadas,
que se utilizam de seres encarnados, invigilantes, para perseguirem aqueles que ousam seguir os ideais cristãos. E aí a gente amplia, né, o nosso entendimento com a questão do mundo, que sofremos interferências espirituais a todo momento. E aí ele, como recompensa, porque toda bem-aventurança tem uma recompensa, ele diz para que a gente, para os seguidores se alegrar, se regozijar, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Vejo que ele traz sempre a recompensa para um mundo novo. Não é para um mundo, para esse mundo, é para o mundo do reino dos céus, né? Alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram. De novo, deixa eu passar aqui. Sim, porque os profetas anteriores a vós. Então ele diz que alegrai-vos e regozijai-vos, porque os olhos de Deus mais vale ser odiado que odiar, ser ofendido que ofender, ser perseguido que perseguir. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque sofrer tais agravos por amor a Jesus é uma grande glória. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque quanto mais rudes e dolorosos sejam os golpes recebidos, maior será a recompensa nos páramos celestiais. Porém, se dermos testemunho com firmeza, se perseverarmos até o fim, o resultado será o fortalecimento do reino de Deus em nós mesmos, para que possamos contribuir efetivamente com a regeneração do planeta. Isso traz cada vez mais sentido à nossa vida. Essa plenitude faz com que as possibilidades que se abrem para nós sejam cada vez maiores, nos felicitando, para que possamos então fazer jus ao título de bem-aventurados. Então Jesus nos traz na última bem-aventurança essa proposta de não nos deixarmos levar pelas questões do mundo e nos regozijarmos nos seus ensinamentos, porque será grande a recompensa no reino dos céus. E então, finalizando, nós a UME faz um convite a todos à paz. Chico Xavier diz que a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim de nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. É a tranquilidade de consciência que precisamos ter, de fazer aquilo que viemos fazer, de fazer o que está em nosso coração, independente do que o outro diga, do que o outro questione. Se o outro questionar, é uma questão consciencial dele. O importante é estarmos em paz, com a nossa consciência, fazendo aquilo que acreditamos e que devemos fazer. Então nós vamos cantar uma música, fala sobre a paz, e depois fazemos a prece de encerramento, tá bom? É isso? Então tá bom.
Jesus, não? Faz a prece pra gente. Então vamos aproveitar essas lições que aqui recebemos, que ainda estão ecoando no nosso íntimo, para levarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor, que nos adquiriu junto a Deus para nos levar até Ele, aos benfeitores amigos, que são aqueles que já engrossam as fileiras de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer do nosso agradecimento. As palavras serão sempre insuficientes para podermos demonstrar toda a alegria em nosso íntimo, todo o júbilo que vai em nós nesse momento, pelas lições aqui revistas, pelos conceitos que foram novamente retratados, por vermos, Senhor, tantos amigos queridos dando um fim útil às suas vidas, colaborando com a obra do Senhor. São muitos os motivos de alegria. E ainda podemos somar, Mestre, o auxílio da espiritualidade a cada um de nós aqui presente, o envolvimento, os tratamentos que aqui são realizados, os processos obsessivos desfeitos, as vidas renovadas, as orientações, as inspirações que recebemos para conduzirmos-nos melhores e nos colocarmos, enfim, dentro das bem-aventuranças, nos colocarmos no caminho certo, que é o que vai nos proporcionar a felicidade, enfim. Assim, Senhor, com os nossos corações explodindo, Senhor, porque não é capaz de captar na totalidade esses benefícios, porque os nossos cálices são menores do que o necessário para captar tanta ajuda, Senhor. Nós queremos dizer mais uma vez, e tão somente, o nosso muito obrigado, e nos conduz aos nossos lares, nesta paz que percebemos nesse momento. Envolve, Senhor, a nossa Umen, a todos que aqui se encontram encarnados e os desencarnados também, que aqui vêm para estudo, para seu aprimoramento. Abençoa a nossa casa, portanto, que ela possa nesse momento irradiar no meio desse ambiente ainda escuro que caracteriza a nossa terra, e que essas luzes, Senhor, possam servir de estímulo a tantos que se encontrem nas redondezas, para que igualmente venham buscar em nossa instituição as inspirações que nós aqui temos recebido. Muito obrigado. Bem, amanhã, pode dar o aviso antes? Oi? Não, eu dou aviso, aí vocês tocam a música para terminar em alto estilo. Amanhã temos mais um... Alô? Amanhã teremos mais... Ah, está desligado, desculpa. Então, amanhã teremos mais um seminário, né? Será o último deste ano. Nós vamos conversar sobre a obsessão, autoobsessão e enfermidades. Na verdade, o tema, o título, não explica perfeitamente o objetivo do trabalho. Então, eu vou dar uma prévia
para vocês entenderem o que vai ser feito. Então, nós recebemos há um tempo atrás a presença de um amigo espiritual na reunião mediúnica, e nos falando que a espiritualidade se preocupa com o número de pessoas que desencarna, tendo aproveitado uma parcela pequena das oportunidades do corpo, através do suicídio indireto, pelo desperdício dos fluidos vitais. E essa preocupação da espiritualidade é muito grande, porque talvez seja uma das principais causas da nossa chegada ao mundo espiritual. E que entre os fatores que contribuem para isso estão os processos de obsessão e de auto-obsessão, gerando enfermidades e diminuindo, então, as nossas expectativas, né, nessa encarnação. E nos pedia para que nós estudássemos uma forma de trazermos esse assunto à baila, que nós avaliássemos de que forma poderia ser feito isso, um estudo. Naturalmente que os espíritos são sempre muito cautelosos na hora de nos trazerem qualquer tipo de sugestão, para que não superpassem a nossa contribuição, né? que não menosprezem assim, a nossa contribuição nesse trabalho. Então pensamos em trazer isso nesse seminário que será feito amanhã. Então nós pedimos a todos aqueles que tiverem oportunidade de participar, que venham também para colaborarem conosco vibratoriamente, porque é um assunto que diz respeito naturalmente a todos os encarnados, mas também diz muito respeito aos desencarnados que continuam participando desse tipo de intercâmbio com os encarnados e gerando esses processos de vampirização, de obsessão, e gerando problemas para os encarnados e para si mesmos. Então, que nós possamos, assim, aqui buscar nessa reunião de amanhã, fazermos um intercâmbio real com a espiritualidade, nós possamos funcionar como instrumentos desses benfeitores para benefício de tantas pessoas, né? Acredito que todos vão poder ver que tem algum aspecto em que a gente pode ser inserido nesse estudo, né? Vamos torcer para que a gente possa possamos ser felizes na forma de trazer, mas de qualquer forma a bibliografia também será apresentada, então todos poderão, por sua vez, estudar e compensar as falhas que porventura ocorrerem, naturalmente ocorrerão muitas, né? Então, nos preparando para o dia de amanhã, agradeço mais uma vez pelos benefícios da manhã de hoje, né? E nós vamos cantar mais uma música para nós, então, retornarmos aos nossos lares em muita paz, para podermos fixar ainda, né? Aprendemos muita coisa, isso vai sendo assimilado aos poucos, então é bom a gente sair daqui assim com essa música na mente, para dar tempo de nós irmos assimilando esses conceitos, essas vibrações que ainda estão rodando em torno de nós, vão sendo absorvidas gradualmente, não é isso?